viram na nossa chamada de aula, né, a gente estava lá com a literatura, ensino fundamental 2, oitavo e nono ano. E daí, quando nós recebemos esse convite, nossa primeira pergunta, nossa primeira inquietação já partiu daí, né? Quer dizer, como assim oitavo e nono ano? O que a gente está falando? De quem que a gente está falando quando a gente fala de oitavo e nono ano? O que acontece aí? Enfim, basta a gente conversar um pouquinho para saber que as experiências que a gente tem de oitavo e nono são muito diferentes. Né? Inclusive, dentro das mesmas escolas, dentro da nossa experiência, elas variam muito. Mas a gente tentou, daí, bom, respondam lá se isso aqui está muito vago, muito genérico, a gente tentou levantar alguns parâmetros, digamos assim, que pudessem mediar essa definição do que seria um oitavo e nono ano. Então a gente pensou assim, bom, pensando no oitavo e no nono ano, em idade regular, a gente está pensando em adolescentes ali, em plena puberdade, né, entre 13 e 15 anos. A gente está, o oitavo e nono tem essa característica também de duas transições, né, a gente tem essa transição do sétimo e do oitavo parece marcar, foi isso que eu estiver errado, a transição da infância para a adolescência com alguma força, e no nono ano os caras já estão indo para o médio, então já tem essas duas transições, então tem muita coisa acontecendo aí. Também é um período de afirmação de si, de opinião, de quem eu sou, que vai dar lugar no mundo e tal. E uma coisa que nos interessa muito, qualquer um que trabalha, sobretudo no nono ano, a questão das disputas ideológicas. Os caras têm posição política. E agora, falar disso hoje é bastante importante. E aí foi com base nesse mapeamento inicial que a gente pensou a nossa fala de hoje, tentando articular duas inquietações. Aí pode passar, Tanis. Que foram as seguintes. A gente está pensando assim, bom, diante desse contexto, então, dessas transições todas, dessa questão muito marcada de disputa ideológica, e aí não sei como é que ocorre para vocês, mas para nós parece ser bastante marcada, a gente pensou em duas inquietações aqui, tá, para tentar responder. A primeira é o seguinte, como é que a gente seleciona texto literário neste contexto? Como selecionar texto para esses adolescentes? O que a gente vai indicar como leitura? Né? Com quais critérios a gente vai fazer isso? E o segundo é, depois de escolher, como é que a gente vai transformar isso em mediação, em aula ou em tarefa, se quiserem. Então, assim, a gente está preocupado aqui com dois momentos de mediação. Né? Aquele que acontece antes da aula, o momento que a gente escolhe os nossos textos, os nossos livros, para indicar para a sala de aula, e aquilo que acontece durante a aula, né? Como é que esse texto vira depois tarefa, vira aula e etc. Daí, pode passar, Tanis. Eu vou me ocupar da primeira, tá? Que é a questão da seleção de textos. Eu trouxe aqui para vocês, a gente indicou para vocês como leitura 2 capítulos deste livrinho aqui, O Andar Entre Livros, da Colomé. A gente indicou o capítulo 4 e 5. Esse capítulo aqui, o que eu vou comentar com vocês hoje, corresponderia mais ou menos ao capítulo 5, tá? Que é o capítulo da seleção. E daí, como é que coloca uma pergunta lá, que eu adaptei um pouquinho, mas que é mais ou menos essa, né? Quer dizer, é uma pergunta que ataca todo mundo que daqui a pouco trabalha na escola, né? Todo mundo que faz mediação de leitura na minha instância na escola, que é bom, o que as crianças deveriam ler na escola? O que elas deveriam ler? O que a gente faz? O que a gente indica e por que indica? Né? Daí, assim, eu já digo de antemão que eu não tenho nenhuma pretensão de responder isso aqui, tá? Porque vocês sabem que eu não sei. Vou responder com toda certeza o que as crianças deveriam ler na escola. E nem essa ideia, tá? A ideia é a gente pensar um pouquinho assim, o que está pressuposto nessa pergunta? Tentar fazer uma espécie assim, quase que de engenharia reversa, vamos ver o que tem dentro dela. Mas principalmente mostrar que essa pergunta não é óbvia. Quando a gente se pergunta o que meu aluno ou minha aluna deve ler, essa pergunta não é óbvia, ela é muito, muito complexa. Tá? E principalmente, essa é uma pergunta que a gente está pensando com um recorte de oitavo e nono, ela é uma pergunta tipicamente escolar, uma pergunta legítima da escola, né? E ela é uma pergunta que no ensino fundamental 2, ela ganha um peso, me parece um pouco diferente, né, do que ela tem lá no médio, porque a gente tem a ausência do vestibular. O vestibular não é um horizonte no ensino fundamental 2, a gente não tem aquela lista que cai para nós, então a nossa escolha ganha um peso maior, ela ganha um peso mais acentuado, a gente é mais responsável pelas escolhas, no certo sentido, né? Quando o assunto é ensino fundamental 2, e aí particularmente aqui no oitavo e no nono. Não sei se particularmente, acho que no fundamental 2 em geral. De qualquer forma, assim, essa pergunta, que parece simples, ela tem algumas questões que a gente pode pensar aqui, né? Alguns pressupostos por trás dela.
A primeira é o verbo dever. O que as crianças deveriam ler na escola? A gente sabe que, sim, o fato de a gente estar na escola nos leva a indicar textos. A gente vai indicar textos. Há textos que a gente espera, a escola espera, que os alunos e as alunas leiam. A gente acha que, quando a gente leva um texto para a sala de aula, a gente espera que esse texto seja lido. Bem, nem sempre dá certo, mas a gente espera que essa leitura ocorra. Isso equivale a dizer que, assim, a escola é um espaço, por excelência, de formação e de apagamento de cânones, tá? A gente está selecionando textos que a gente acha que deveriam ser lidos e, ao mesmo tempo, excluindo textos que a gente acha que não deveriam ser lidos. Ou seja, a gente está formando cânones, ou apagando cânones, e a gente está também formando gosto. No sentido de que, no momento que a gente traz um texto, indica um texto, a gente dá a chancela de que esse texto é bom, assim, que esse texto deveria ser lido. Então, esse é um primeiro ponto. Quando a gente pensa no que as crianças deveriam ler, a gente está acessando um problema que tem a ver com cânone. Mas também tem um modalizador aqui, que é a questão do na escola. A gente vai ler com as crianças na escola. Significa que tem todo tipo de mediações escolares aqui. Significa que toda leitura que a gente fizer, toda indicação de texto, ela vai estar associada, na maioria das vezes, a algum tipo de finalidade pedagógica. Ela vai ter algum tipo, ela vai estar inserida dentro das práticas escolares. Isso equivaleria a dizer, e a gente pode citar gente como a Adélia Lerner, a própria Colomé, a Magno Soares, que ler na escola, toda leitura escolar, em geral, ela é, no certo sentido, uma leitura escolarizada. Escolarizada aqui, não um termo negativo, não queria negativar esse termo, mas escolarizada no sentido de que ela está envolvida nas práticas escolares. Tá? Ela vai ter algum tipo de finalidade pedagógica. E um terceiro pressuposto aqui é o de que o seguinte, falta nessa pergunta, o que as crianças deveriam ler na escola, falta o agente, os agentes que escolhem os textos. Quer dizer, o que as crianças deveriam ler na escola, segundo quem? Quem é que decide o que as crianças deveriam ler na escola? A gente sabe que alguém, os professores e professoras, a coordenação escolar, o Estado, não sei, alguém vai escolher essas leituras. E isso equivale a dizer que, bom, se alguém escolhe, a gente vai ter algum indivíduo historicamente marcado, ideologicamente marcado, que vai fazer essas escolhas. Ou seja, a escolha vai estar carregada de ideologia. Ela vai carregar as marcas ideológicas, históricas, ela vai ter cor, ela vai ter gênero, ela vai ter classe social, ela vai ter gente escolhendo. Se a gente pensar em tudo isso, essa pergunta, que é, enfim, aparentemente simples, ela nos leva a pressupor, na verdade, três pressupostos, nos leva a três pressupostos, que são o seguinte: quando a gente escolhe texto, o ato de escolher texto literário na escola, em primeiro lugar, ele é um ato estético, na medida em que a gente vai formar gosto, ou contrapor o gosto, a gente vai estar dando uma mensagem do que seria bom. Então, é um ato estético, é um ato pedagógico, na medida em que esse texto que a gente indica, ele vai, em alguma medida, integrar as práticas escolares. E ele é também um ato político, na medida em que a nossa escolha, ela carrega ideologia. Ela carrega as nossas, do nosso grupo social, etc. Mas, ou seja, não há nada de ingênuo no ato de escolher um texto. Muito pelo contrário, a escolha de texto literário, ela está atravessada por uma série de critérios muito diversificados. Tá? Então, assim, esses são os pressupostos básicos que eu acho que existe por dentro dessa pergunta. Tá? Mas isso é só o início, são só as primeiras conclusões. Pode baixar aí também o próximo. Daí eu queria pensar isso de uma maneira um pouco mais concreta com vocês. Tá? Como é que eu fiz daí para fazer isso? Eu escolhi aqui uma lista de leituras feita por mim, no meu primeiro ano como professor, tá? Em 2014. Eu não vou comentar muito ela em detalhes, porque eu quero fazer isso depois, mais no final da exposição, mas a ideia é, assim, só para situar vocês, tá? Eu tinha assumido, então, eu tinha sido contratado pela escola, uma escola particular daqui de Porto Alegre, numa quinta-feira, e na segunda-feira eu precisava assumir todas as turmas do ensino fundamental 2 e entregar os meus projetos de leitura. Então, assim, tive esses dias para apresentar. Daí, era 2014, era ano de Copa, né? Então ia ter essa questão dos estrangeiros e tal.
eu achei que trabalhar com viagem, com relato de viagem, poderia ser uma boa para o 8º ano. Então, eu propus esse tema, viajar é preciso, uma pergunta, né? Enfim, tentando debater essa questão de interação com o estrangeiro, com ver um outro, etc. E propus essa lista de leituras aqui. Tá? Esses eram os livros que os meus alunos e as minhas alunas do 8º ano de 2014 leram. Tá? Eu não quero comentar muito, quero que vocês só deem uma olhada nela, se quiserem já ir comentando também no chat, seria legal. Eu não vou comentar muito agora ela, mas só vou dizer que, assim, essa foi uma lista que, do ponto de vista institucional, ela funcionou, tá? Ela tem uma boa aparência, digamos assim, institucional, mas eu acho ela hoje profundamente problemática. Tá? E daí a ideia é pensar depois quais são o que eu acho que são os problemas e se vocês concordam com eles. Tá? De qualquer forma, a questão que se coloca aqui, não sei como se coloca para vocês, mas para mim, assim, todo o meu processo de estadia na escola, ele foi um processo de tentar pensar nos meus critérios quando o assunto é a escolha. Com base no que eu escolho livros, com base no que eu escolho textos, e se esses critérios funcionam ou não. Que eu coloquei aqui é nesse sentido de conversar sobre o que vocês estão lendo, o que a gente está lendo, ou o que a gente, qual é a proposta, né? Por exemplo, será que tem uma leitura em comum que todos estão fazendo? E pode ser em outras aulas também, às vezes eles leem alguns outros textos literários em aulas de história, às vezes, ou né, geografia, dependendo do professor. Então, o que está lendo? Compartilhar isso. Essa construção, a importância desse espaço de construção, né, para dialogar o que estamos vivendo, né, e também esse entusiasmo compartilhado. Esse entusiasmo eu vejo muito assim, trazendo um exemplo bem próximo e que fica na minha cabeça, que é, por exemplo, o livro No Avesso da Pele, né? Eu sempre erro um pouco as preposições, mas No Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Vi que estava sendo lançado. É o Avesso da Pele, obrigada, Carol. Então, vi que estava sendo lançado. Aí eu estava assim, esperando, né? Vou comprar depois. Depois, alguns amigos começaram a me falar muito desse livro. E eu fiquei assim, eu só quero também participar dessa conversa. Eu quero dialogar com eles, eu quero saber o que eles estão falando, eu quero participar dessa comunidade, né? Então, esse entusiasmo que pode vir de amigos, pode vir de colegas, né, dos ambientes que a gente frequenta, e também deve, não sei qual verbo usar, nós como professores, né, de compartilhar esse entusiasmo que a gente tem com as leituras. Então, assim, por exemplo, tem várias táticas que já foram mencionadas também, e vocês devem saber, por exemplo, andar com livros, né, e ir para aula com esses livros, e daí os alunos sempre são muito curiosos, né, e perguntam assim, que tá lendo, e falar sobre isso. Acho que a importância de falar sobre os livros literários que a gente lê, eles são muito importantes porque os alunos ficam curiosos, né, eles ficam, e dependendo da situação, eles vão atrás, né, mais, e quando a gente tem leituras na escola, né, como, por exemplo, leituras obrigatórias, também ter esse entusiasmo, né, e não ficar aquela coisa assim, isso é mais um livro, né, que chato, ou coisas assim, porque isso influencia. E a Colomera, ela traz aqui, e outras pesquisas também, se a gente for atrás, a gente sabe que quando um professor né, ele transparece, ele emana aquela alegria, aquele entusiasmo, vou usar entusiasmo mesmo, aquele entusiasmo com a leitura que ele faz, os alunos ficam muito mais curiosos, muito mais interessados, ficam também, né, motivados. Então, aquela energia, ela passa. Então, o mesmo pode acontecer na aula de literatura. E sim, Helena, as redes sociais facilitam muito, 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 porque eles estão vendo os stories, né? Eles estão vendo os stories ou estão vendo as postagens e às vezes a gente compartilha lá, eu tô lendo um livro, ou compartilha um poema, um trecho assim, e daqui a pouco já tem uma resposta, estão indo atrás. Essas coisas, elas vão acontecendo, né? Ainda mais hoje em dia que a gente tem as redes sociais e que é um lugar que eles procuram, né? Cadê minha professora, o meu professor, né? Querem saber o que a gente faz na vida fora do espaço escolar, né? Então tem essa procura, e por que não também usar esse espaço como uma difusão do que a gente está consumindo e, enfim, fazendo, né?
E lembrar sempre, né? Eu estava muito em dúvida sobre identidade, subjetividade, sujeitos, alunos, estudantes, muito em dúvida sobre esses termos, mas eu escolhi usar identidades, né? Essas identidades singulares que estão ali em sala de aula. E todas elas têm histórias, né? Diferentes, vêm de lugares diferentes, consomem coisas diferentes, têm buscas ou diferentes, podem ter umas a mais, outras a menos, mas temos essas pessoas ali, né, que são singulares, não é apenas a turma, por exemplo, 91. Nós temos a turma 91, mas várias identidades ali juntas, né, compartilhando aquele espaço. E o nosso grande desafio é como a gente vai lidar com isso, né, com todas essas identidades ali em combustão, né, nessa faixa etária que é de muitas emoções e que tem já um posicionamento bem forte, né? Assim, então, eu gosto, não gosto, eu quero, não quero, por que eu vou fazer isso? Então, a gente ter sempre essas respostas para por que eu estou levando esse texto, né? Ter a justificativa é sempre muito importante, né? Tanto para a nossa resposta que a gente vai dar para a direção, para, enfim, coordenador, mas também para a gente, né? Porque se a gente tem muito definido isso, a gente vai conseguir passar, a gente vai conseguir compartilhar. Porque no momento, o problema é se eu não sei por que eu estou usando esse texto, se eu não sei por que eu fiz essa escolha de literatura. Se eu não sei responder isso, pá, os alunos vão perceber, eles não vão mais se engajar, não vai ser mais construído uma comunidade de aprendizagem também na sala de aula, né? Então, eu trago direto do texto da Colomer os tipos de participação que ela traz. Então, esse compartilhar o entusiasmo, compartilhar a construção do significado, compartilhar conexões que os livros estabelecem entre eles. Então, e tudo gerado pelo entusiasmo, né? Essa animação, essa vontade de querer falar sobre. Então, no momento que a gente traz as experiências, que a gente tenta dialogar com essas identidades, com o ambiente que a gente está, né, aproximando, convidando o aluno para dialogar conosco e mostrando assim, não, tu tem muito o que dizer também. Não só eu, porque eu fiz letras, mas tu também tem o que dizer, porque tu deve ter outras experiências, tu deve ter, sei lá, assistido alguma coisa. Por exemplo, hoje em dia a gente tem esse boom dos streamings, né? Os alunos, eles estão assistindo. Se numa realidade que eles tenham acesso à internet e tenham, por exemplo, contas, né? Eles estão assistindo Netflix, eles estão assistindo, não sei, Amazon, outros streams, ou eles estão no YouTube escutando música, eles estão consumindo outras coisas. E se a gente for percebendo isso e tentando trazer, né, fazer essas conexões, a gente pode fazer isso, mas os alunos também, eles podem fazer e eles vão fazer se a gente também mediar isso. Porque é um primeiro passo, né? Se a gente dá esse primeiro passo em direção para esse compartilhamento, né, construindo um ambiente de diálogo, eles já vão se sentir mais confortáveis também para falar assim, eu escutei uma música que fala uma história bem parecida com a história do João, por exemplo, do Beijo na Parede, que eu vou falar um pouquinho. Então, assim, eles têm muito o que dizer, né? E a nossa tarefa, que eu vejo muito como professora, é mostrar cada vez mais que eles podem falar, né? Que os alunos e as alunas podem falar, que tá tudo bem compartilhar as suas impressões, que eles não precisam esperar o nosso aval como professor para falar, né? Ou esperando sempre um certo, não estrelinha, mas que as leituras, né, as leituras diversas que eles fazem sobre o mundo, sobre o texto literário, é válido, né? Então, percebo muito assim. Então, como a gente pode ajudar os nossos alunos, nossas alunas, leitores, ante as dificuldades da leitura? E aí, as dificuldades da leitura, a gente pode pensar em inúmeras, né, que a gente sabe que existem. E também em relação aos itinerários de leitura, que esse termo, né, essas palavras, a Colomera, ela traz itinerários de leitura, mas a gente pode pensar também em outros termos. Por exemplo, eu
trago essa palavra de tarefa, né? Então, como um caminho possível, né? Elaboração de tarefas para tentar, então, suprir essas dificuldades de leitura, tentando prever, tentando criar um espaço de diálogo, como as diversas tarefas que a gente pode ter, né? As tarefas de pré-leitura. E eu digo, assim, esse nome de tarefa, mas a gente pode fazer isso, e provavelmente faz, de diversas outras formas e utilizando outros nomes ou não utilizando nome nenhum, né? Mas o objetivo aqui é entender o que é cada coisa, né? Então, por exemplo, quando a gente dá aquela assim, o que você sabe sobre tal assunto? Ou, o que você acha que esse livro fala? Sobre o que você acha que esse livro fala? Né? Então, é essa sondagem, vamos dizer assim, né? Até chegar num objetivo, né, final, com um propósito muito definido, né, encaixado, todas essas tarefas encaixadas umas nas outras para mostrar assim, a materialidade, né? Materialidade do que está fazendo, e para o aluno também poder olhar para aquilo, para aquele material, para aquilo que ele fez, e falar assim: eu entendi. Agora eu sei fazer isso. Eu não posso mais falar que eu não entendo mais nada desse gênero, por exemplo, literário. Poesia, que horror, não entendo nada do que as pessoas estão falando, né? Então, se a gente cria um itinerário de leitura, uma tarefa, um projeto, facilitando, né, com enunciados bem claros, bem definidos, bem construídos, para ajudar, para facilitar essas dificuldades de leituras que a gente pode encontrar na sala de aula e que a gente encontra, né, muitas vezes, facilita o trabalho. Então, eu vou passar aqui já para o próximo. Então, pensando assim em tarefas, né, eu adaptei, não sei se passou o meu slide aqui, acho que não. Maurício, o que você está vendo? Estou com o microfone desligado. Tarefas e projetos, 2 quadros separados. Eu acho que caiu a minha internet aqui um pouquinho. Eu não sei, ficou meio estranho. Tá. Então, tá todo mundo me escutando? Não sei, gente. Fica meio difícil, assim, fica meio esquizofrênico, meio louco. Estamos te ouvindo. O pessoal tá respondendo no chat que também tá te ouvindo, tá? Tranquilo. Tá, obrigada. Então, pensando assim em tarefas e projetos, tem uma vasta literatura, né, de pessoas que definem tarefas, que definem projetos. Eu tentei adaptar todas essas concepções aí que eu tenho contato nas minhas palavras, mais ou menos assim, mas eu não quis botar referências para não encher vocês de referências, né? Então, se vocês tiverem interesse depois, eu posso passar no chat, ou, enfim, disponibilizar, quando for disponibilizar o PPT, também botar um pouquinho mais, se vocês quiserem referências sobre conceitos de tarefas e de projetos. Mas então, o que eu trago aqui? Tarefas como convite para realizar ações a partir de enunciados que proponham atitudes responsivas dos estudantes. Então, que tenham o diálogo, né? Que proponham o diálogo, que proponham essa retomada das suas experiências, do seu contexto, para fazer essa comunicação ali com o que eles estão lidando, né? No caso, o texto literário. Projetos, então, como um enlace de tarefas com propósitos e justificativas definidos, buscando manter uma progressão com início, meio e fim, objetivando um ponto de chegada. Então, aqui entendo tarefa como, por exemplo, pode ter uma tarefa de 1 a 9 dentro de uma unidade didática ou de uma sequência didática. E pode ter essa sequência didática fazendo parte de um projeto maior. Então, o projeto ele seria aquele bem maior, que pode durar 1 mês, 2 meses, ou um semestre, né, um trimestre, que tem, então, várias unidades dentro dele, todas ligadas por fios, né, vamos dizer assim, fios condutores que estão levando para um objetivo comum. Então, sempre tem um ponto de chegada. E isso, esse pensar, na verdade, esse pensar em projetos, nos ajuda a responder algumas questões, por exemplo,
o que eu estou lendo, por que estou lendo, com qual finalidade, por que eu estou escolhendo, né, esses textos. Então, respondendo essas perguntas já previamente, porque a gente vai fazer esse desenho de projeto.